Olá, sejam bem-vindos ao Igarapod, o podcast do Portal Amazônia. Eu sou Clarissa Bacelar e nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto que mexe com muitas pessoas, principalmente no sentido de entender como funciona, que é sobre o El Niño. Tá aí, né, muitas notícias chegando sobre os efeitos que ele causa, consequências, e a gente quer justamente pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso na nossa região aqui na Amazônia. Para isso eu estou aqui com dois convidados. O Guilherme Costa, supervisor de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar participando hoje aqui com vocês, Clarissa. Obrigada. E o comandante Bambassi, diretor do Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste da Marinha do Brasil. Boa tarde, Clarissa. Obrigado pelo convite. Boa tarde, nossos ouvintes, nossos espectadores. Obrigada. Então, para a gente falar de um modo mais didático possível, o que de fato é o El Niño? Bom, falando em didático, né? O El Niño, ele é um evento climático natural. Mas vamos falar o que ele representa? Vamos dar um passinho atrás. Quando a gente quer falar, quando a gente quer trazer algum assunto importante, a gente precisa ter referências. E ele entra ele é um índice, ou ele vai indicar algo, tá? Então a gente não consegue, por exemplo, medir algo que vai acontecer no futuro. Mas a gente consegue tratar o El Niño como um indicador. E o El Niño, aliás, não tratá-lo como indicador, a gente consegue classificar algumas características que acontecem no oceano para usar esses dados como indicador de algo que vai acontecer na atmosfera, tá? O El Niño é um nome comum, né? Acontece um distúrbio na temperatura de águas do Pacífico. O El Niño em si, ele vai falar sobre aquecimento. Então tem uma região muito específica que os pesquisadores, né, entenderam que ele era muito relacionado à alteração climática. Essa região está na região equatorial, estão ali a oeste da América do Sul, uma área grande, é uma área, para vocês terem ideia, de largura de 10 graus, a gente está falando de 1.100, 1.110 metros de largura, mas de comprimento de 5.550. Isso dá uma área aproximadamente de 72% do que é a área do Brasil. Essa é uma região em que ela é medida. Porque se você quer um indicador, você precisa medir, você precisa trazer dados. Pô, Guilherme, mas quem faz isso? Né? Hoje, tem uma agência americana, né? A sigla dela é NOAA, vai falar sobre dados de oceano e atmosféricos. Eles contam com tecnologia de satélite, com navios para tomar dados e com boias. Tem aproximadamente 70 boias que ficam pegando temperatura superficial e subsuperficial no oceano nessa faixa, que está muito ligada à mudança climática que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, assim, esse índice ele vem então de medições de temperatura. Ele é chamado de El Niño e ele é classificado de acordo com uns parâmetros, que seriam... A gente fala de normalidade quando você tem temperaturas médias, normal. Como uma média de qualquer... Você tem um exame de sangue que você faz, você tem média no seu parâmetro de glicose lá, que se estiver dentro da média, tá ok. Exato. Quando ele passa a extrapolar meio grau em relação à média da temperatura dos oceanos globais, nesse ponto ali, começa a ter uma classificação de El Niño. Se isso é negativo, você tem um resfriamento, já não é o El Niño, é Laninha, tá? Então, quando você tem aquecimento, que é o que tem acontecido com uma maior frequência, pode ser de meio grau, pode ser de 1 grau e meio, 2 graus. Só que o clima é muito sensível a qualquer dessa. Meio grau não é igual de febre nosso, não, né? O buraco é mais embaixo, como se diz. Esse meio grau é muito maior do que você pensa, né? Exatamente. Então, se classifica como fraco, como moderado, como forte e até o super El Niño. E eu sei que essa palavra super El Niño tem estado muito presente, né? A comunidade que estuda, né, que pesquisa esse fenômeno, começou a dar indicativos de que pode acontecer um super. Então, isso é feito com estatísticas baseado nesses levantamentos de dados e comparação com cenários anteriores, né? Então, a gente já teve alguns outros eventos, o El Niño não é a primeira vez. Então, mais recentemente, a gente teve fortes em 2015, a gente teve um interessante em 2022, eu vou usar a palavra interessante para eu não classificar aqui, tá bom?
23 e 24 também. Então, assim, a gente está vendo uma frequência maior. Mas tem um detalhe aí. Menor, uma frequência maior, né? Nos últimos tempos, uma frequência maior. Então, algo que acontecia, às vezes, de 9 anos, 10 anos, começou a ficar mais frequente ou mais presente no ano, no dia a dia dessas, também, né? mais perceptível. E aí, aqui cabe só um detalhezinho. Por que eu não quis classificar? A NOAA, a agência que trabalha com esses dados, ela trabalhava com uma referência, um referencial, que era a temperatura média dos oceanos para 30 anos. Essa era a parametrização. Só que a gente tem um efeito climático atualmente, que é o mundo inteiro aquecendo, aquecimento. E aí o oceano todo aquece também. Você passa a ter então um probleminha de escala aí. Você começa a ver um evento já comparando com 30 anos, que não vai refletir tão fielmente ao que deveria. Por quê? Se tudo está aquecendo, aquele incremento de meio grau não é mais tão representativo em relação à média lá atrás. Então, para esse ano, a NOAA mudou um pouco a metodologia. E ela começou a trabalhar com não a média de 30, mas algo mais recente, para ser mais representativo. Porque não é só, quando eu estou falando de meio grau, é de diferença, a gente está falando de taxa. A gente não está falando de valor absoluto. E quando você fala de taxa, você tem que meio em relação à média de agora, não de um dado de 30 anos atrás, onde o ambiente todo não estava tão aquecido. Então você tem uma sensibilização aqui para esse ano. O que eu quero dizer é que, às vezes, quando a gente olhar, foi classificado como forte em 2022, para esse ano aquela classificação ela já não é mais forte, ela cai para moderado, porque mudou um pouquinho a escala. Então a gente tem que estar atento quando está olhando textos mais antigos, tá? E o que está se projetando. E eu vim falar disso porque eu estava falando do Super El Niño. Sim. Essa classificação é estatística, ela tem uma probabilidade. E aí, com alguns dados, chega 90% de probabilidade. Não é isso, né? Aqueles fatores são escalonáveis. Então, você tem alguma porcentagem dele ser um Super El Niño. Sim. Mas o evento ainda é futuro, ainda é um complexo de reações, né? de cenários. Então, assim, é bom ter alguma antecipação, entender algum risco, mas é preciso também tratar isso com certa responsabilidade para não ser alarmista. Eu te ouvindo explicar, eu penso o seguinte: a gente vem dessa sequência, né, que existe uma frequência maior em um período menor em função de todas as mudanças, como a gente está daqui a pouco vai falar, né, mudanças climáticas. Sim. Em função de tudo isso que está acontecendo, é muito mais uma forma da gente olhar com cautela. Exato. Porque a gente já sabe as consequências do que aconteceu anteriormente. Exato. Então, de que modo é feito essa divulgação? Como é que é feita a divulgação disso? Porque a gente vê nos noticiários, obviamente, né, a possibilidade de um El Niño forte, mais uma vez. Mas como é que é feita a divulgação desses dados? Sim. Bom, sobre a divulgação. Então, a gente tem uma agência nacional, que é um grande ente mundial para falar dos dados, mas tem outras agências. Tem a Agência Europeia de Previsão Meteorológica de Médio Prazo, tem também na Austrália o BOM, Bureau of... esqueci o nome do último trecho. Meteorologia. E aqui no Brasil, mais perto da gente, tem o INPA, o INPE, o CEMADEM, todos eles que usam esses dados para fazer as estatísticas, para fazer os estudos, os cenários. É que a modelagem disso não é algo simples, né? Tem aquela famosa a borboleta bate asa aqui, causa um furacão no Japão. Então, o cenário é um pouco mais amplo. Mas há de se dar publicidade a essas questões, voltando a dizer, com a responsabilidade, né? Mas é sobre consequências e ações que podem ser mitigadas com o tempo, sim, tá? Vou pedir só um instantinho. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, falando um pouco mais sobre essa questão da divulgação. Até já. Estamos de volta, então, para continuar o nosso papo aqui, falando sobre o El Niño. Então, você estava falando sobre a questão da divulgação, né? Dos trabalhos científicos que envolvem
o El Niño como um todo, não só como a consequência, mas como o fenômeno acontece de fato. Sim, sim. O El Niño como um indicador, então ele tem que ganhar publicidade. Tem que ganhar, não pode ser alarmista, mas tem que antecipar porque as ações que podem mitigar problemas sejam efetivas, né? A gente falou um pouquinho, né? Eu quis pontuar como classifica, como se lê, então muito para chamar a atenção do cuidado que se tem que ter quando vê o dado, para que se tenha uma leitura um pouco mais crítica, né? E eu gostaria de falar também um pouco sobre como é que funciona, né, em resumo, para ser Sim, didático, e que vai trazer para as consequências aqui na nossa região amazônica. O aquecimento ali, naquele ponto do Pacífico que eu estava comentando, ele é um indicador da mudança climática, legal. O que que acontece? Então, você tem uma diferença de temperatura nas águas, isso vai influenciar em um fator que a gente não consegue medir. Então, a gente consegue medir temperatura, mas uma coisa que é mais difícil de medir é direção, fluxo, potência de vento. Vamos falar assim, como potência dos ventos. E o que traz chuva para a região? São os ventos alísios. Os ventos alísios são aqueles que, normal, do giro, da rotação da Terra, que acompanha a linha do Equador e vem de leste para oeste. No Brasil, isso é muito, muito interessante de enxergar. A gente pega o Oceano Atlântico, na nossa costa leste, que é a grande massa para estar levando umidade para o ar. Então, todas aquelas nuvens, né, vão subir. Ela vai ser tocada com vento para onde? Ela passa por uma região nordeste nossa que não tem grandes índices pluviométricos. Você não tem barreira, você não tem relevo ali, você não tem condições dela evaporar e cair ali mesmo. E ela vem chegando para a Amazônia. O que acontece? A gente tem o elevado dos Andes. Quando chega nessa região, você vai ter elevação e aí você vai ter precipitação. Então aqui eu estou fazendo um link com a região da hidrologia nossa, né? Por que os nossos rios se mantêm num bom período do ano, né? 2/3 do tempo com cotas altas, médias para altas. Acontece que essas chuvas, elas vêm desse movimento normal dos ventos elíseos. Então, evaporou lá no Atlântico, ela veio, ela se transportou até próximas dos Andes, vai precipitar e aí é do ciclo hidrológico, vai alimentar as nascentes dos rios aqui da bacia dos Solimões, do Negro, etc. E nesse ponto, o que acontece com então o aquecimento lá no Pacífico? Ele vai dar uma mexida nesse sistema, ele vai atrapalhar a força, a potência dos ventos de trazer essa água. Vai desviar algumas rotas dos ventos. Para ser bastante simples, essa chuva ela não vai acontecer mais naquele ponto. Me corrija aí se eu estiver errado, Guilherme. Existe uma circulação geral da atmosfera. Então, na situação de normalidade, né, existe uma subida, vamos dizer assim, do ar em cima da Amazônia. Mas, quando o ar sobe, ar úmido, quente e úmido, ele sobe, chegou nas altas camadas da atmosfera, a temperatura abaixa, então tem formação de nuvens e tem muita chuva. Então, na região lá do Pacífico Equatorial Central, que é a região de estudo vai ter El Niño, vai ter Laninha, se tiver na normalidade lá, aquela região tem uma descida do ar. E desce, se chama célula de Walker, se não estiver errado. O ar desce ali na região do Equador. O ar desce no meio do Pacífico e sobe na Amazônia. Quando temos El Niño, que essa região central do Pacífico Equatorial está mais quente, essa aumenta a temperatura da superfície do mar, ele vai fazer o quê? Vai fazer que a evaporação ali seja maior. Então, ele altera a circulação geral atmosférica, altera essa célula de Walker. Então, ali o ar evaporado vai subir, vai formar nuvens ali naquela região, e isso vai evitar a formação de nuvens aqui na Amazônia. Vai ter uma subsidência do ar que evita a formação de nuvens. Isso traz menos chuvas aqui para a região amazônica. Isso que intensifica mais o calor também, né? Sim, você vai ter aumento das temperaturas, rebaixa, como ele estava falando. E também não vai ter a cobertura de nuvens para, vamos dizer assim, fazer um filtro, né? Vai impactar na umidade. E desvia os ventos, e por isso que não só na Amazônia, mas o restante do país sofre. O sul vai ter mais chuva. Então, aquilo que era previsto de cair e precipitar por aqui, ele é desviado e vai seguir para o sudeste e sul do país.
Então a gente aqui fala, né, na época ali de outubro, novembro, você está com os rios mais baixos, né, dada essa baixa pluviosidade. Chega ao ápice, né? Em compensação, no sul do país, a preocupação já é outra. Já é com alagamentos, com massa de terras se movimentando, com encostas, né, são outros reflexos, né? Um país continental tem consequências completamente diferentes, né? E a gente está dando foco aqui, mas isso vai acontecer no sul dos Estados Unidos, vai mudar a condição de furacão. É mundial, como eu falei, é um fenômeno natural, climático, e é mundial. E tem também um atraso, né? Assim, é o que chama de acoplamento oceano-atmosfera. Ou seja, o que acontece lá no Pacífico Equatorial Central, né? Vai ter o aquecimento das águas ali, que é o El Niño. Até mudar de vez a circulação geral atmosférica, demora ali uns 2 meses, 1 a 2 meses, até 3 meses, depende da intensidade do El Niño. Sim. E qual é a diferença, então, assim, a gente pensa El Niño, logo vem Laninha, né? Então, qual é a diferença base, assim, entre os dois? Basicamente, eles são o oposto. Eu dar o nome de El Niño. Quando você tem um aquecimento em relação à média, e volto a falar, agora é relativo esse aquecimento, e a Laninha é quando você tem um resfriamento dessa parte do Pacífico. E as consequências também são o contrário, tá? Então, se com El Niño você chove menos na Amazônia, com Laninha você tem um aumento dos índices pluviométricos. Entendi. E você tinha falado sobre essa questão do impacto mundial, né? A gente fala olhando normalmente para onde nós estamos. Então, no caso aqui, a gente vai falar pensando em Amazonas, porque nós moramos aqui, então a gente olha com mais minuciosidade para onde nós estamos nesse momento. Mas na agência Andina, por exemplo, que é lá do Peru, eles também já estão trabalhando as informações sobre um possível grande El Niño, preparações. Como é que as pessoas podem se organizar para ajudar nesse monitoramento? Porque ouvindo aqui, né, vocês, a gente pensa que muito disso também é consequência da ação humana, né? Aí a gente fala sobre aquela questão das mudanças climáticas, o impacto de tudo aquilo que a gente faz. Exato. É que quando a gente fala em mudança climática e ação do homem, a gente também tem que ter cuidado sobre o tempo, né? O tempo geológico. Então, a gente está vendo aí muitas discussões sobre matriz energética e tudo, mas vamos trazer para a nossa realidade. A gente não tem como população, agora, no nosso tempo pequeno em relação ao universo, ao mundo, a gente não tem muita ferramenta para trabalhar, para evitar um El Niño, não. Mas a gente tem total de se evitar problemas, consequências dele. Então, assim, eu vou trazer para uma área do SGB, que é, primeiro, dos alertas, de você conseguir indicar para a população, não só população, mas estou falando de esfera pública, defesa civil estadual, indicar que vai ter um problema para ter a atuação desses órgãos, assim como a Marinha, com a logística. E, por outro lado, não só sobre emergenciais dessa natureza, mas também de mapeamento de áreas de risco, né? Quantas vezes a gente não vê noticiário de bairros inteiros, comunidades inteiras, que tem problema com a massa, né? Com várias casas, tem que sair, o pessoal abandona suas casas com risco, quando tem a felicidade de ter essa prévia, né? Essa indicação de que é um problema e o pessoal é evacuado. Mas também tem muita catástrofe. Acontece em Minas no início do ano, por exemplo. Muito na região serrana, que chama Juiz de Fora, movimentação de terra intensa, e aí várias famílias tendo problema, alguns óbitos. Então acho que cabe também nesse fator. A gente consegue entrar onde? No planejamento urbano, né? Identificação de área de risco, sistema de alerta de inundação. Eu acho que as ferramentas hoje estão muito mais voltadas para esse ponto. Eu acho assim, que tem duas questões, né? Uma questão é a previsão e outra questão é o monitoramento. A previsão é feita com certa antecedência e ela vai ser tão melhor quanto melhor for o monitoramento, porque os dados de entrada para ser feita aquela previsão são com os dados de monitoramento. E quando a gente fala de monitoramento, o que é, por exemplo? São estações fluviométricas, que medem o nível dos rios, estações pluviométricas, que medem a quantidade de chuva em determinados pontos. Então, assim, na Amazônia, devido ao tamanho da Amazônia e à dificuldade logística, né, a quantidade de estações de monitoramento, sejam fluviométricas, sejam pluviométricas, sejam de pressão, sejam de vento, que todas essas informações elas entram como base de dados de entrada para as previsões,
elas ainda são poucas, né? Ao ponto que poderia ter. É baixa densidade de estações de monitoramento. Então, uma ideia seria aumentar as estações de monitoramento. Quanto mais estações de monitoramento, melhor vão ser as previsões e melhor vai ser o acompanhamento daquela previsão, né, a retroalimentação daquela previsão para ver se realmente está acontecendo aquilo que foi previsto ou se corrigir ou se não, realmente confirmar. A gente vai voltar daqui a pouco para continuar sobre esse assunto. Voltamos já. Estamos de volta. Nós estávamos falando sobre essa questão do monitoramento. Isso a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, né, ela é responsável pela rede hidrometeorológica nacional. Em parceria com a SGB. Em parceria com a SGB, em parceria com a Marinha do Brasil, em parceria com os outros entes, inclusive privados, que são responsáveis pelas usinas hidrelétricas. Então, é por isso que chama rede, porque a ANA é responsável, mas tem várias instituições que coordenam. E quanto mais estações pluviométricas, vai ser melhor a previsão, o monitoramento para corrigir essa previsão. A educação ambiental também se tornaria um fator imprescindível nesse sentido, né? Eu acho que o papel do que a gente executa aqui hoje, por exemplo, com o programa falando sobre o assunto, explicando como funciona esse universo, também, né, faz parte das atuações, no caso dos órgãos de vocês, assim, da CGB, a Marinha, que tem executado muito próximo das pessoas que vivem as consequências disso, né? E a gente sabe, né? Quando você planta essa sementinha, você tem profissionais de qualidade nessa área. Então, se você consegue fomentar isso numa infância, numa adolescência, a tendência é que mais pessoas venham para esse mercado, venham com a visualização científica, de pesquisa, de cuidado com essas questões ambientais. Que se interessem em estudar também, né? Isso é extremamente importante para melhorar a qualidade do... Conhecimento, né, nunca é demais, é sempre bem-vindo, e a conscientização também da população também. Né? A Marinha ela tem um trabalho, né, de assistência médico-hospitalar, né, e odontológica, os navios da Esperança, né, aqui tanto na Amazônia, tanto na Amazônia Ocidental, que é aqui os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, quanto a Amazônia Oriental, que são os estados do Pará, Amapá, Piauí e Maranhão, né? Da Amazônia Ocidental, aqui na nossa área, é o comando do 9º Distrito Naval, é o responsável. Na Amazônia Oriental, o comando do 4º Distrito Naval. O 9º Distrito Naval aqui sediado em Manaus, o 4º Distrito Naval sediado em Belém. E também no Pantanal, no comando do 6º Distrito Naval, que é sediado lá em Ladário, no Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles são chamados de navios da Esperança, né? São navios que atendem as comunidades ribeirinhas, isoladas, tanto nos períodos de seca, quanto nos períodos de cheia, né? Na cheia, às vezes, uma comunidade que é só acessada por uma estrada, essa estrada fica alagada, então só pode chegar de barco. Ou na seca, que começa a ter problemas de abastecimento naquela região, esses navios são navios da Esperança, eles vão levar atendimento médico-odontológico, informação para aquela comunidade e, né, conscientização ambiental, toda uma gama de informações que são muito úteis para aquela comunidade. Nesse período, você falou de navegabilidade e do acesso. Nesse período em que o El Niño ele traz essas consequências muito mais visíveis, muito mais práticas. Como é que é feita a atuação no sentido de entender o fluxo dos rios e a chegada até essas pessoas, as comunidades que ficam nesse sentido mais isoladas, mais inacessíveis? Então, a navegabilidade vai depender do tamanho da embarcação, né? Então, por exemplo, vamos citar o caso de Manaus. Aqui em Manaus a gente tem a Zona Franca de Manaus, que é uma grande produtora de produtos. Esses produtos precisam de insumos para a Zona Franca fazer a sua produção. Esses insumos muitas vezes não vêm da região, vêm do exterior ou vêm do sudeste do Brasil. Então, esses navios, né, eles precisam passar por alguns pontos críticos da navegação para navios de grande porte. Por exemplo, para chegar aqui em Manaus, entre Itacoatiara e Manaus, nós temos a foz do Rio Madeira, a enseada da foz do Rio Madeira. O Rio Madeira é um rio que tem muitos sedimentos, esses sedimentos são trazidos pelo rio, e quando tem a foz do Rio Madeira no Rio Amazonas, esses sedimentos se acumulam ali na foz. Isso vai formando bancos de areia, pode prejudicar a navegação. Outro local é a passagem do Tabocal, também onde tem um acúmulo de sedimentos entre Itacoatiara e Manaus. Tem outros trechos críticos. No Rio Solimões, por exemplo, tem a proximidade da Ilha Trocari, Ilha Jussara, na cidade de Codajás, para poder acessar, por exemplo, o terminal de Mutum, lá em Coari, que produz petróleo e gás, né, da Petrobras. Tanto para acessar quanto para sair. O próprio Rio Madeira é um rio todo que tem de baixa profundidade, vamos dizer assim, que tem bancos de areia, tem pedras. Então, toda essa navegação é dificultada no período de estiagem.
Então, para a gente identificar o canal de navegação para os navios, né, a gente chama de navio tipo, é um navio comum de se navegar naquela área, naquele rio. Nós fazemos levantamentos hidrográficos sistemáticos. A Marinha do Brasil, ela é a autoridade marítima brasileira. Né? Isso é uma previsão legal na Lei Complementar 97 de 1999. Então, o comandante da Marinha é a autoridade marítima brasileira. A autoridade marítima brasileira tem duas vertentes. A vertente do Serviço Hidrográfico Brasileiro e a vertente das capitanias, dos portos. As capitanias dos portos, elas fazem vistoria nas embarcações, elas formam os aquaviários, que são os profissionais da Marinha Mercante que tripulam essas embarcações, através do ensino profissional marítimo, fazem as vistorias, as inspeções navais, para ver se essas embarcações elas estão em condições de navegar, se estão com o pessoal habilitado para conduzir. Essa é a parte das capitanias, subordinada à diretoria de portos e costas. Já a parte do serviço hidrográfico, que é a parte da diretoria de hidrografia e navegação, está justamente a parte que eu sou o diretor do Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste, que é o responsável por fazer levantamentos hidrográficos sistemáticos para atender a atualização cartográfica do terceiro plano cartográfico náutico brasileiro, que é o que está em vigor atualmente. Mas tem trechos, que são esses trechos críticos da navegação, que eles mudam todo ano. Então, eles necessitam de levantamentos hidrográficos todo ano, porque de um ano para o outro já mudou. É muito dinâmico. É muito dinâmico. A dinâmica de sedimentos ali, de acúmulo de sedimentos, é muito rápido. E isso se vê mais de forma pronunciada na seca, que é quando a profundidade está menor. Então, por exemplo, um navio que precisa chegar em Manaus, que tenha 12 metros de calado. Calado é a profundidade entre a superfície da linha d'água e o ponto mais baixo da quilha do navio, abaixo da linha d'água. Se tiver uma profundidade menor que 12 metros, ele não vai passar. Então, a gente tem que identificar se houve variação da morfologia do fundo do rio nesses trechos críticos. A gente está fazendo isso, né? Todo ano a gente faz, independente se for ter um El Niño, um Laninha. No passado, nós tivemos, teoricamente, um Laninha fraco, né? Porque não chegou a se formar um Laninha, porque precisa de 5 meses, né, consecutivos. Então, a gente teve quase um Laninha, vamos dizer assim, um Laninha fraco, mas a gente também fez levantamento hidrográfico desses trechos críticos para ver a modificação do leito do rio. Esse ano nós estamos fazendo, esses trechos críticos que eu falei, tanto no Rio Madeira todo, Enseada da Foz do Rio Madeira, Passagem do Tabocal, e isso no Rio Amazonas. Ilha Trocarilha, Ilha Jussara, proximidade, né, de Ilha Trocarilha, Ilha Jussara e Codajás no Rio Solimões. São os principais trechos críticos. Aí com o resultado desse levantamento hidrográfico, a gente faz as plantas batimétricas, que é um mapa a informação mais importante são as profundidades. Baseado nesse mapa, o navegante pode identificar por onde ele consegue passar ou se ele não vai conseguir passar. Por exemplo, se ele vai ter que aliviar a carga. Então, um navio que poderia vir com 12 metros de calado, ele vai ter que vir com 10 metros de calado. Ou seja, ele vai ter que reduzir 2 metros. Isso significa transporte de carga. Então, ele vai ter que fazer ou mais viagens para levar a mesma quantidade de insumos, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus, ou então vai ficar mais caro, né? Que é uma das coisas que pode encarecer essa navegação, né? Isso, fica mais caro fazer mais viagens ou levar menos coisas em cada viagem, né? Dá na mesma. Dividir com outra embarcação, Também. ou fazer a utilização do porto flutuante, alguma coisa assim. Exatamente. São todas manobras que vão encarecer o sistema. Então, em 2024, né, aconteceu isso. Os navios eles não estavam conseguindo chegar em Manaus. Então, foi feito a Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental. O Capitão dos Portos autorizou que piers flutuantes fossem levados aqui de Manaus para Itacoatiara. E os navios grandes, então, atracavam nesses piers flutuantes lá em Itacoatiara, desembarcavam a carga, essa carga embarcava em caminhões e vinham pela estrada entre Itacoatiara e Manaus. Então, isso evitou que a produção da Zona Franca de Manaus parasse. O desabastecimento da cidade também. Mas, assim, ficou mais caro, né? Porque toda essa logística, essa mudança na logística encarece o produto final. E também acaba refletindo em cidades de menor acesso também, né? Mais distantes, que tem Sim, então, dificuldade. A gente estava conversando, a questão das cidades lá do Alto Rio Negro, por exemplo, que é São Gabriel da Cachoeira. Entre Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, existe um pedral. Então, quando o nível do rio fica muito baixo, esse pedral impede que as embarcações cheguem lá. Né? Até embarcações não de calado tão grande, embarcações regionais, típicas que navegam naquela região. E lá não tem estrada. Então, se o navio não chega, a única alternativa é o transporte aéreo. E o transporte aéreo é muito mais caro que o transporte fluvial.
Certo. Daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa e entender melhor como funciona o El Niño na nossa região. Estamos de volta, então, para continuar nosso assunto aqui, falar um pouco sobre o El Niño. E eu queria voltar um pouco mais sobre essa questão das consequências do El Niño nos rios. Aqui que a gente falou, né, sobre a questão da navegação, que se torna um pouco mais difícil, precisa ter uma atenção redobrada. O monitoramento disso é frequente, não tem como parar, como vocês falaram. Existe toda essa mobilidade dos rios, tudo muda o tempo todo, né? Então tem que ficar de olho, independente do período do tempo. Mas as consequências do El Niño, de fato, porque eu acho que muita gente pode só lembrar do El Niño pensando ali em 2023, 2024. Bom, a gente também teve um grande evento em 2015. Acho que foi o primeiro que me chamou muita atenção, que a gente teve um déficit de cota do rio, né? O Rio Negro baixou bastante. Isso realmente veio repetir agora em 2023. 2024, eu acho que a gente já tinha passado pela experiência de 23, 24 ficou tivemos menos ansiedade. Eu acho que o poder público já tinha conseguido responder dada a experiência, mas 23 foi muito traumático, né? Então a gente estava construindo o raciocínio do que acontece, por que baixa a chuva, por que o rio responde responde com menos volumes de água no período que é normal de seca. Acontece que a gente está falando de uma seca extrema, né? A gente consegue perceber na calha do Rio Negro, aqui na frente de Manaus, já tem essa percepção de que o rio sumiu, que as margens ficaram muito maiores. Também nos Solimões, a gente está falando de estações de monitoramento, né? Aqui em Manaus há o monitoramento da cota do rio há mais de 100 anos. A gente, com uma tecnologia mais moderna, também temos uns 50 anos de coleta de dados em vários pontos. Manacapuru, que está aqui no Solimões, muito próximo a Manaus, também ele exemplifica muito bem o comportamento dos Solimões e também foi muito assustador. A gente nunca tinha vivenciado, a nossa equipe nunca tinha vivenciado tamanha dificuldade a trabalhar com esses nossos referenciais na margem daquela estação. A gente está falando de cotas hoje, está falando com o rio numa cota, e essa cota é uma referência local, a gente está falando que ele está em 18 metros. E eu fui lá para colocar referências na casa de 1 metro, quer dizer, você teve 17 metros de coluna de água de déficit, em um lugar que você tem 3 quilômetros de largura. Então, uma massa de água muito grande, que eu não imaginava ver tão resumida, tão pouco. E a gente está falando num ponto muito ajusante da bacia. Sim. Quer dizer que o mais a montante, que é onde mais lá em cima, onde vai acumulando a água, imagina o cenário que não estava. Não precisa nem imaginar, né? A gente teve muita imagem, muita cobertura jornalística trazendo essas questões. Completamente secos. Exato, a ponto do pessoal onde se navegava, ainda que de rabeta, de bote, estava usando moto. Estava fazendo era trilha. Sim. E eu lembro de uma coisa muito sensível, que o pessoal trouxe a questão sobre a temperatura da água nesses rios alterando. Sim. E tendo um problema de mortandade de animais muito grande. Eram peixes, era boto. E aí fica aquela preocupação, né? Um ciclo desse, o que acontece na sequência? O que vai acontecer com essas populações, né? No regime logo em seguida. E trazendo para a população pessoas, a gente sabe que a dificuldade da logística, às vezes nem é por opção da pessoa, não, eu quero sair daquela região. Não, muitas das vezes está numa região em que ela é suficiente. O problema é que você começa a ter privação de chegar material, poder público de chegar com medicação, então você vai ter problema na área da saúde, você vai ter problema na parte de suporte. Atendimento básico, né? Sim, e até ao consumo de água. Teve várias das ações realizadas pelo poder público pós esse período de 23 foi de criar um sistema de filtração de água, de coleta e filtração de água, para que nesses momentos que a água a água superficial não está mais tão abundante, que não se passe aperto com água para consumo, né? Eu acho que o problema da água é o principal que afeta as populações ribeirinhas, né? Porque se você tem menos volume de água no rio, né, aquele volume restante, ele está com as impurezas mais concentradas. Então, para você filtrar essa água, você vai gastar mais. Às vezes, para você captar essa água, você vai também ter que ter bombas, né, de maior potência, porque o rio estava, né, na margem. Agora o rio está, como ele falou, 3 quilômetros lá para baixo. Então, vai ter que ter toda uma bomba capaz de tirar essa água lá de 3 quilômetros e subir com ela até a cidade.
né? Então o maior problema para a comunidade é o encarecimento das coisas como um todo. E água é um recurso essencial à vida, né? Por exemplo, os alimentos, os insumos, o abastecimento, não dá para vir de navio. Se tiver alternativa de vir por estrada, vai chegar. Vai ser mais caro, mas vai chegar. Se não tiver navio nem estrada, uma coisa que for muito emergencial, pode chegar de avião. Vai ser muito mais caro, mas pode chegar. Né? Mas se as coisas não começarem a chegar, né, não começar a ter o abastecimento, vai começar a ter que ter um racionamento para aquelas itens, né, essenciais que ainda existem na comunidade não se acabem rapidamente e suportem até o final da seca. Mas a água, não tem muito o que fazer com a água. Se não tem água, se a água está suja, se a água está cara para ser trazida para a cidade, isso tem que ser feito, né? Não tem outra alternativa. Esse seria um dos principais pontos de atenção e preocupação, né? Como fazer esses recursos chegarem para essas comunidades? Eu acho que é o mais sensível, sim. Tem outros fatores, né? Geologicamente falando, por exemplo, aqui na região é muito comum um termo terras caídas. Sim. Né? A margem trabalha com a dinâmica do rio. Só que quando você tem esses extremos de seco, você tem um problema mecânico, físico. Você vai ter maior probabilidade de ter mais terras caídas. E quantas comunidades a gente já não vê precisando se deslocar a comunidade inteira ou ficando vulnerável e até acontecendo alguns acidentes geológicos. Sim. Então, com esses extremos, você tem também uma maior potência de acontecer esses movimentos de massa. Em 2024, que foi uma seca extrema, né? Aqui perto de Manacapuru, tivemos um fenômeno de terras caídas que interditou o IP4, né? Que é o terminal portuário de pequeno porte do DENIT. E, né, infelizmente, acho que tivemos umas vítimas fatais também. E eu acho que o porto, se não me engano, está interditado até hoje, né? Porque tem que ser montada toda uma estrutura, uma infraestrutura de novo. E aquele local já não está mais apto para receber essa infraestrutura. Nós, da Marinha do Brasil, nós tivemos que mudar de posição o farolete Manacapuru. Né? O farolete Manacapuru é um ponto de auxílio à navegação ali na proximidade de Manacapuru, que identifica algumas pedras ali para o navegante não navegar próximo a essas pedras. Como desse mesmo fenômeno de terras caídas lá de Manacapuru, que destruiu o IP4, né, que inviabilizou a utilização do IP4, ele também, a margem próxima ao farolete, caiu. E nós tivemos que mudar o farolete de posição. O farolete chega de 40 metros para dentro da margem, porque ele já estava em risco de também cair no próximo fenômeno de terras caídas, que acabam sendo recorrentes, né, principalmente nos períodos de estiagem. Eu acho que a experiência mais próxima que eu tive disso foi quando eu visitei o arquipélago do Bailique, no Amapá. A gente fez um trabalho em conjunto com um grupo de lá, com comunidades e tudo. Então, pude ver a realidade de perto justamente desse tipo de fenômeno acontecendo. Algumas comunidades já com algumas interdições nos caminhos que eles fazem, né? Quando há o movimento da maré ali, que existe ali a influência e tudo, das regiões que já estavam a risco de cair. Então, tipo, essas comunidades meio que também monitoram, verificam e vão informando as regiões que já não tem mais a possibilidade de passagem, de construção, enfim. Acabam ajudando também nesse sentido, né? Sim, sim. Anterior a esse episódio de Manacapuru, tivemos também ocorrência no Rio Purus, numa localidade chamada Arumã. É uma comunidade que não é muito pequena. E o que me espantou foi que com essa questão da internet e tal, o pessoal foi filmando, olha a rachadura, e filmou o colapso. E filmou o flutuante para baixo e o desespero, porque tinha gente envolvida e sumiu pessoa. Então, assim, essas catástrofes estão muito ligadas. Coincidentemente, essas duas localidades, coincidentemente não, mas curiosamente, essas duas localidades são estações fluviométricas. A gente coleta dado, a gente faz tratamento, a gente consegue ter previsibilidade, consegue ter informações que possam sugerir. Acontece que os eventos ficaram muito curtos, né? Muito mais frequentes e com amplitude maior. A tendência dos últimos 40 anos de dados é essa. A gente tem cheias cada vez mais cheias e secas cada vez mais secas. Tá? Certo, a gente volta daqui a pouco então para conversar um pouco mais sobre o efeito do El Niño e as causas dele. Até já.
Estamos de volta, então, para continuar falando sobre os efeitos do El Niño, né? O que é o El Niño e como ele funciona na nossa região. Falando sobre a Amazônia de modo geral, qual é o principal ponto de atenção que a gente tem que ter quando há esse movimento de detecção do efeito, né, chegada do El Niño, no caso? Sim, bom, o El Niño, como essa possibilidade grande de baixar o nível pluviométrico da região, que vai impactar na cota do rio, e a gente sabendo que nossos grandes rios aqui vão ter uma cota baixa em outubro, novembro, então a grande importância é ter essa antecipação dessa condição para que possa mitigar os efeitos, né? E qualquer problema. Volto a falar que a gente vai envolver outros órgãos, né? Hoje o SGB ele vai tratar os dados, vai dar publicidade, e os órgãos de ação, cabe aos órgãos de ação realizar as ações de prevenção. Importante o monitoramento, né? Está feita a previsão. Aí a gente vai monitorar para ver qual será o real impacto, né? Se realmente aquela previsão está se confirmando. E existe, né, como os rios nascem lá nos Andes e vão ter sua foz lá no Oceano Atlântico, né? O que vai acontecendo, né, a montante, ou seja, onde os rios nascem, vai se repetir um pouco tempo depois da jusante. É como se fosse uma onda, né? Então, por exemplo, lá no início do Rio Solimões, no território brasileiro, a gente tem Tabatinga. Lá tem uma estação fluviométrica de monitoramento. Então, se a gente está vendo o nível do rio começar a descer rapidamente lá em Tabatinga, dali 2 semanas, 1 semana e meia, isso vai se repetir, vai acontecer o mesmo aqui em Manaus. Claro que tem outros afluentes que vão contribuir, né? Temos o Rio Negro, né? mais para a jusante, lá temos o Rio Madeira, né? Isso vai impactar lá em Itacoatiara, ou seja, cada rio tem a sua contribuição. Por isso que é importante a rede hidrometeorológica nacional, porque vai ter estações no Rio Solimões, no Rio Negro, no Rio Madeira, no Rio Purus, no Rio Juruá, né, no Rio Amazonas, depois em Encontro das Águas. Então, com isso a gente vai conseguir identificar qual a influência de cada afluente no rio principal, que vamos dizer que é o Rio Amazonas, depois do Encontro das Águas. Interessante isso, você tá Tabatinga, porque a gente deveras faz uso desses dados, e é isso mesmo que você comentou. O comportamento lá em Tabatinga, ele representa muito o que vai acontecer por aqui com um delay de tempo, com a diferença temporal. E o que a gente está falando então, em relação ao El Niño para esse ano? Também tá corretíssimo a gente falar do ritmo, às vezes baixa muito rápido e baixa na bacia toda. Então a gente tem praticamente 2/3 do ano hidrológico de subida dos rios, para depois despencar, né? Depois desce a cota muito rápido. E você tem, com essa variabilidade de afluentes e de subbacias, uma dificuldade muito grande de modelar isso. Por mais que a tecnologia esteja bastante interessante, são muitos cenários para se conseguir ter um tratamento que indique, você vai realmente atingir tal cota de extrema esse ano. Mas a gente lança a mão da estatística. E aí, estou falando de Tabatinga, por quê? Quando a gente cruza os dados da amplitude que baixa em Tabatinga, que vai reverberar aqui, em Manaus, e aí Maracapuru, Itacoatiara, etc. Com os anos de eventos de El Niño e também oscilações do Atlântico, a gente começa a ter um pouco mais de cenário para conseguir fazer afirmações. Então a gente vai falar, por exemplo, que no artigo 85, então 85% das vezes que juntaram esses cenários climatológicos, a gente tem a possibilidade de descer até 14 metros de cota. Lembra quando eu falei de Manacapuru, que desceu ali 17, 18? A gente fala que isso reverbera aqui em 14 metros. Então você fala que Manaus hoje está com cota de 28 metros e 25. E você vai descer 14, você vai estar atingindo uma cota de 14, a referência local. E a cota que complica a navegação é 17. Então você já está com 2 metros de déficit, 2 metros a 3 metros de déficit, para uma cota que a gente vai chamar aqui, vou colocar aqui como uma cota de atenção para a logística. Sim. Então assim, a gente tem cenários extremamente de dificuldade para fazer modelagem, para ser assertivo, mas você tem tendência estatística. E aí, quando a gente vai interpretar esses dados, essa é uma linha de colocação da preocupação em antecipar. O SGB vai fazer algum evento agora em agosto,
porque você tem um pouco mais apoio da climatologia para falar do que vai ter de índice pluviométrico e até a confirmação, né, um pouco mais madura sobre a potência do El Niño. E tem os alertas também, né, que são feitos. Exato, né? A gente teve 3 eventos de alerta de cheia, Sim. onde a gente já começou a introduzir um pouco a seca, sabendo que, às vezes, se o problema não é cheia, a gente viu que não será esse ano, a seca pode ser, com alerta de El Niño junto, muito provavelmente será. Leva a esse ponto, sim. No dia 18 de maio, né, lá no comando do 9º Distrito Naval, foi feita uma reunião, né, com todos os partícipes interessados aí nessa logística, né, com o pessoal da Zona Franca de Manaus, o pessoal da indústria e comércio, né, organizado pelo capitão dos portos, né, eu participei também, o pessoal do Serviço Geológico do Brasil estava lá, o pessoal do DENIT estava lá, ou seja, todo da Defesa Civil estava lá, assim como nos alertas de cheia, né, todos que estão interessados e estão participando. Então, nessas reuniões, né, já são alertados, já começam a ser preparadas as ações, né, mitigatórias, ações para reduzir o impacto na população, né? Com a maturidade que o tempo permite, né? Isso. Até aquele ponto. Por isso que tem eventos em sequência, para você ter dados mais recentes entrando na matriz de dados. Nas palavras ali do capitão dos portos, nessa reunião, comandante Carvalhais, ele falou que é se preparar, esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Porque se estiver preparado para o pior e vier uma coisa melhor, a gente fez o dever de casa. Ou seja, ninguém vai ser pego de surpresa. Por isso que essas reuniões, várias reuniões, foi feita uma reunião na Sulframa também, experiência da Zona Franca de Manaus, na semana passada. Também o pessoal da Universidade do Estado do Amazonas, que apresentou lá as previsões deles, né, inclusive os possíveis efeitos na navegação, né? Ou seja, está todo mundo sendo alertado, está todo mundo tomando conhecimento do possível cenário e já se preparando para o que tem que fazer para reduzir esses efeitos da seca. Nesse sentido, acho que de modo geral, de tudo que a gente tem conversado, é justamente esse o ponto, né? Você ter a dimensão, ter uma previsão, se preparar para um cenário mais difícil que for possível, e se vier um bom cenário, você fez pelo menos a base ali de segurança para que todo mundo consiga manter o ritmo de vida tranquilamente, né? É isso aí, dá publicidade com responsabilidade, né? Exatamente. Bom, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, esses esclarecimentos todos. Eu acho que é muito importante a gente poder entregar para a população essas informações desse modo mais fácil de se entender e como eles... Tudo está envolvido, tudo é um conjunto de fatores que precisa do suporte e do apoio uns dos outros, né? Exato. Então, eu gostaria também de agradecer o convite, também dedicar o agradecimento ao pessoal do INPA, que são parceiros nossos nessa temática também, e ao SGB por disponibilizar esse tempo da gente vir aqui passar um pouco do conhecimento e conseguir traduzir isso para o pessoal aí. Larissa, eu gostaria também de agradecer o convite. A Marinha do Brasil tem que participar dessas discussões, porque pode parecer... O que tem a ver a Marinha do Brasil com o El Niño, com Laninha, com a seca, com a cheia? Né? Porque a nossa função principal, prevista na Constituição, é a defesa da pátria, junto com o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, né? Somos Forças Armadas. Mas existe, né, como eu mencionei, a atribuição subsidiária da Marinha, específica da Marinha, de atuar como autoridade marítima. E dentro da autoridade marítima tem a parte da segurança da navegação. Então, se o nível dos rios vai baixar, né, ou tem a possibilidade de baixar a ponto de interferir na segurança da navegação, a Marinha tem que estar presente, tem que estar atuando e tem que estar se preparando para isso. E por isso que nós fazemos os levantamentos hidrográficos, né, sistemáticos, como eu falei, do terceiro plano cartográfico náutico brasileiro, para atualizar todas as cartas náuticas do Brasil, mas em especial aqui na nossa região, os levantamentos hidrográficos dos trechos críticos da navegação de grandes portes, de navios de grande porte, que podem impactar no abastecimento, né, no escoamento da produção do agronegócio do Centro-Oeste, por exemplo, que vem pelo Rio Madeira, né, e vai impactar na vida da população como um todo. É realmente uma coisa vai se unindo à outra, impacta todo mundo. Gente, muito obrigada. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada. Quer assistir esse episódio completo? Acesse o YouTube do Amazon Site ou do Portal Amazônia e mande a sua sugestão para a gente no jornalismo@portalamazônia.com ou procure a gente nas nossas redes sociais também. Até mais.